muito tempo que o nome do Aécio não é cogitado, né? Porque ele manifestou desejo de se candidatar ao Senado, que é a melhor maneira que ele vê para ajudar tanto a eleição do seu sucessor, o Anastasia, que foi o braço direito dele. O Aécio fez um governo excelente em Minas, e para ajudar a campanha presidencial. Ele disse que o melhor caminho é o Senado, e ele decidiu isso e ficou isso já faz muito tempo. Na verdade, não houve cogitação recentemente. Com relação a outros nomes, tudo que eu disser é usado. Tem um conto do Machado de Assis que diz assim, uma crônica: quem conta um conto aumenta um ponto. Então outro dia eu fui a Pernambuco e estava o Marco Maciel lá no ato público de lançamento do Jarbas Vasconcelos. Vocês devem acompanhar, porque Pernambuco e a Paraíba são assim. E eu, ao falar do Marco Maciel, disse, ele foi muito elogiado como vice, porque era um homem discreto, que era isso, que era aquilo. Terminei e falou, o senhor quer um vice como o Marco Maciel? E aí deram a notícia toda. Então, eu não falo nada, eu só posso garantir uma coisa: nós vamos ter um vice, vocês fiquem tranquilos, e vai ser a melhor solução possível. Vamos falar um pouco então de política externa. Atualmente, o presidente Lula tem massificado, né, entendimentos com países em conflito, um papel que antes era assumido pelos Estados Unidos. O que é o que você acha dessa intervenção brasileira em áreas, por exemplo, como o conflito árabe-israelense lá na Palestina? Olha, eu não posso dizer que o Brasil está substituindo os Estados Unidos. O Brasil está apenas se apresentando também. Não tem o mesmo peso, evidentemente, dos Estados Unidos. Com relação a um aspecto dessa política, por exemplo, os acordos com o Irã, eu acho que o governo brasileiro está bem intencionado. Eu só não acredito no outro lado, né? No Irã, vocês dois estariam condenados por baixo a 16 anos. Né? Porque jornalista que faz crítica lá é condenado à cadeia. Né? É incrível isso. Foi condenado um jornalista canadense iraniano lá. Foi homem ou mulher? Acho que era... Você deve ter visto isso. Homem ou mulher foi condenado, porque lá condena manifestantes contra o governo à forca. Né? Então, eu não confiaria numa negociação desse tipo. Você entende? É um problema de desconfiança com relação ao outro lado. Não discuto as boas intenções, mas o resultado efetivo, nesse caso do Irã, eu acho que não tende a ser auspicioso. Agora, o que eu acho que precisa fortalecer, o Brasil hoje tem boa presença política no mundo, mas precisa fortalecer nosso comércio exterior. Eu acho que o Brasil tem que fazer também muita diplomacia econômica, acordos de comércio com muitos países. Nos últimos 7, 8 anos, teve 100 acordos de comércio no mundo. O Brasil fez apenas um. Para um jogador de alto nível no campo internacional, é muito pouco. E a gente tem que fortalecer essa área. Pré-candidato, não tendo aí candidatura própria ao governo do Estado, como é que fica o palanque da candidatura do senhor aqui na Paraíba, já que os dois pré-candidatos ao governo do Estado, na verdade, são favoráveis à candidatura da Dilma Rousseff? Olha, eu faço a minha campanha nacional. Nos estados, eu vou de acordo com o nosso pessoal em cada estado. Quem é o nosso pessoal? Meu partido e os aliados. Então, o que eles decidem, eu faço, porque é muito difícil sapo de fora chiar. Sapo de fora não chia. Então eu não fico chiando sobre como os acertos vão fazer aqui, vão ser feitos aqui. O que eu quero são bons resultados. E o pessoal está trabalhando nessa direção. Quero dizer também o seguinte, que eu governo sem olhar a cor de camisa partidária. Né? Por exemplo, em São Paulo, eu fui prefeito, fui governador além de prefeito, tratei todo mundo igual. Oposição, situação, por quê? Porque eu tenho que pensar nas pessoas. Não é porque uma prefeitura é do PT que eu vou deixar de atender. Né? Enfim, atendi todo mundo. Ministério da Saúde, a mesma coisa. Aliás, vim aqui inaugurar, porque eu pus o dinheiro, o Hospital do Trauma, que já virou antigo, mas era novinho, em folha, e foi uma obra importantíssima. Então, o governador é o atual. E eu fiz isso, eu sabia que ele não ia, eventualmente, me apoiar na eleição para presidente, mas fiz numa boa. Eu trabalho com governadores, sempre trabalhei, ou com prefeitos, como se fossem do mesmo time, o time do Brasil. Eu dizia na saúde eu não sou do PSDB, eu sou do Partido da Saúde. Né? A gente tem que vestir a camisa, eleição é outra coisa. A única camisa que eu às vezes olho é a camisa futebolística. E devo dizer com tristeza que nesse estúdio tem vários aqui assistindo, vocês dois, ninguém é palmeirense. Eu sou palmeirense, vocês veem que ninguém é perfeito. Né? Já encontrei corintiano aqui.
Aliás, Corinthians e Flamengo aqui na Paraíba. Então, em todo lugar. O senhor já falou de uma certa reformulação do Bolsa Família, mas dos projetos atuais do atual governo federal, quais que o senhor pretende dar continuidade? Não, esse é um. A gente dá continuidade sem continuismo. Ou seja, a gente continua o programa e melhora. Como foi feito também com as bolsas anteriores, que foram todas criadas por outro governo, foram todas juntadas no Bolsa Família. Isso também foi um avanço, foi uma continuidade sem continuismo. Na verdade, a gente sempre governa assim. Por mais que se fale em campanha, né, você pega a peteca do governo anterior, faz mais coisas e passa para o próximo. Numa democracia sempre é assim. O senhor, por exemplo, pretende ampliar aí a política das cotas nas universidades públicas? Olha, em São Paulo, que é onde eu conheço melhor a experiência, a Universidade de Campinas, que é onde eu sou professor, ou era, né? E a Universidade de São Paulo fizeram lá os seus esquemas, favorecendo nos exames aqueles que têm uma condição econômica mais desfavorecida, inclusive favorecendo pessoas consideradas negras, né, no vestibular. Eu acho que são experiências todas inclusivas, afirmativas, que são positivas, precisam ser bem feitas. O senhor disse também que pretende criar um ministério para cuidar especificamente de segurança pública? Segurança, dois ministérios, de segurança pública e da pessoa com deficiência. Eu criei, por exemplo, quando prefeito da cidade de São Paulo, Secretaria da Pessoa com Deficiência. Botei lá uma tetraplégica, que aliás há um mês deu uma entrevista na Veja, a Mária Gabrilli, na página amarela dessa revista. E nós melhoramos muito a vida das pessoas com deficiência na cidade. Depois, no Estado, eu criei também uma secretaria especial e fizemos aí uma rede de hospitais de reabilitação. Hoje eu encontrei várias pessoas com deficiência na rua. Se você atender, treinar, reabilitar, ela ganha outra condição de cidadania. Então, eu quero a segurança, porque segurança é crucial. Você precisa ter... Hoje, as funções de segurança do governo federal ficam por conta do Ministério da Justiça. O perfil do ministro, na melhor das hipóteses, é um jurista que vai lidar com o Supremo Tribunal Federal, com isso, com aquilo. Ou então é um político que não cuida nem de justiça, nem de segurança. Você pode pôr um coronel PM reformado, que seja bom, craque no sentido de jogar bem, né, não da droga, um general reformado, alguém da Polícia Federal, bom comprovadamente, e reforçar toda essa área, mas de maneira crucial, inclusive na circulação das notícias, das iniciativas. Hoje no Brasil, o RG é estadual. Você não tem essa informação consolidada. Sabia? Você não tem cadastro nacional de criminosos, porque é um estado com o outro. O governo federal tem que centralizar isso tudo e fazer funcionar. Ele tem que assumir a corresponsabilidade pela segurança. Até porque a base do crime organizado, o que está aumentando o crime no Brasil, é o tráfico de armas e o tráfico de drogas, que são os dois contrabandeados. Quem combate contrabando é o governo federal. Então ele tem que se corresponsabilizar, inclusive, estando dentro da luta, ele vai cobrar os estados que não vão bem. Né? Porque tem estados, São Paulo, meu estado é o que mais reduziu a criminalidade nos últimos 10 anos. Outros estão reduzindo. Tem outros onde está aumentando. Tem que ver o que está acontecendo. Está trabalhando direito? Não está? Qual é o problema social? Isso é um trabalho nacional. E para encerrar essa entrevista, como é que fica a agenda do senhor aqui ainda nessa visita a João Pessoa? Para onde o senhor segue daqui? E quando é que retorna a Paraíba já como candidato? Eu quero voltar aqui até a tempo de pegar a festa de São João. Né? Que hoje só fiquei com açúcar na boca, mas até para vir falar com vocês e tudo, não deu para ficar em Campina. Agora, hoje eu vou mais dar umas entrevistas, passar no shopping para ver as pessoas. Andamos na rua, lá em Campina, foi ótimo. É interessante, né? Você vir de longe e as pessoas na rua te conhecem, tem até uma certa intimidade, né? É um aspecto prazeroso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A política, para mim, e a campanha eleitoral são coisas prazerosas. Esse negócio de político dizer para mim é um sacrifício, é nada. Se fosse, ninguém está pedindo para você participar. Né? E por que é prazeroso para mim? É fazer acontecer. Né? Por exemplo, visitar uma mulher que ficou boa de saúde por causa de um programa que eu iniciei, para mim é ouro, porque isso me torna feliz. Eu fico feliz levando um pouco mais de felicidade para as pessoas. Então é um assunto prazeroso como é a campanha, onde eu aprendo. Eu vim aqui, olha, cheguei hoje à 1h da tarde. Né? São 7